Doutor, antes de você dar entrada, para não ficar parado, eu estava falando sobre a cadeia, né, de sobrevivência no afogamento, os 5 passos, que vai desde a prevenção, reconhecer o afogado, né, ou o possível afogado, pedir ajuda, fornecer flutuação, remoção da água e suporte básico, assim por diante. Para depois o senhor entrar na discussão do que muda, né, do paciente que é um possível contaminado, né, do coronavírus ou que já tem um diagnóstico de fato, o que vai mudar nessa cadeia, ou se não vai mudar nada em relação à equipe, ou, por exemplo, há uma situação de múltiplas vítimas, né? E vamos dizer que 3 vítimas, uma está contaminada e as outras duas não estão, de que forma a equipe também pode proteger, né, essas vítimas. Acho que é uma discussão interessante também para gente desenvolver ao longo dessa aula, né? Agora a palavra é sua, fica à vontade para você introduzir o assunto. Então, Flávio, alguns conceitos são muito importantes antes da gente falar de afogamento. Primeiro que cada região ela está numa fase diferente, né? Sejam regiões do Brasil, né? Sejam municípios, cidades e às vezes até bairros, elas se encontram num processo, num momento de transmissão diferente. E esse momento de transmissão diferente vai aumentar ou diminuir o risco da transmissão. O que a gente, o que a gente fez em relação ao afogamento é muito isso que você estava falando. Nós falamos assim, o que a gente faz, né? Então a gente pode ir falando da cadeia de sobrevivência, aos pouquinhos, dos sintomas, falando o que a gente faz e o que a gente modificou, né? E isso, resumidamente, para não encher o saco de ninguém, não ficar uma coisa muito chata e muito extensiva. Eu detesto isso. Né? Então, assim, primeiro é entender isso, né? Que a gente não pode, sempre que a gente abrir a cidade, ou o bairro, ou a região, antes dele estar na fase descendente, e essa fase descendente tem que estar registrada durante 15 dias, para a gente entender que aquilo ali está em declínio realmente, e a gente ter possibilidade de pensar em abrir, em pensar em voltar às ruas de uma forma maior ou menor, a gente tem que ter vaga no CTI. O CTI é extremamente, eu acho que é o ponto, a variável ouro da nossa avaliação de se nós devemos abrir e reabrir e quando abrir. Por que isso? Porque é no CTI que faz realmente a diferença. Nós temos aí, se a gente pegar aí 100 pessoas, né, a gente sabe que talvez dessas 100 pessoas, 20 pessoas não vão nem ter a Covid, né, não vão nem adquirir a doença. Tá? Dessas 100 pessoas, 20 não vão adquirir, 60 vão ficar assintomáticos ou oligoassintomáticos, ou seja, passa pela Covid como se não fosse nada. Tá? E aí sobra para a gente 20 desses 100 que vão ter sintomas. Desses 20, pelo menos umas 14, mais ou menos, vão ter sintomas leves, ou seja, não vão precisar de CTI. Talvez precise de um atendimento melhor no hospital, mas normalmente nem precisa muito de grande atendimento. E aí, em torno de umas 7 dessas 100, talvez precisem de CTI, atendimento mais importante. E dessas 7, se essas 7 não tiverem atendimento de CTI, elas, o que vai provocar é uma mortalidade de 100%. Então, assim, se elas forem para o CTI, elas têm uma mortalidade mais ou menos de 50%. Então, a gente sabe que a cada 100 pessoas, mais ou menos umas 3, 2, né, mais ou menos seria a mortalidade geral. Isso deve ser mais baixo, mas o que a gente sabe hoje em dia é isso. Mas deve ser muito mais baixo, a gente, com relação à subnotificação. É importante a gente entender esse contexto para entender que o nosso padrão ouro de avaliação de retorno é
realmente se tem ou não vaga de CTI. E a gente bota um limite de pelo menos 30% de vaga, ou seja, uma certa gordura para, se a gente errar em algum determinado momento, a gente tem tempo de acertar isso. Né? A gente tem um gap de 15 dias, né? Eu entrei em contato com a Covid agora, eu só vou ter a doença daqui a 7, 10 dias. Vou piorar daqui a 12 dias, 7, 8 dias. Então, assim, tem um tempo de latência para essa doença se manifestar. E isso é muito importante. Então, a gente sempre pensar em gaps, em tempos de 15 dias. Tá? Pensando nisso, o que a Sobrasa recomenda é que na fase 1 e 2, onde a gente não tem ainda 30% de reserva de CTI, tá? De vagas, é a gente não ter a área aquática, ou seja, não ter lazer na área aquática, não ter praia aberta, não ter piscina aberta, não ter nada de esporte aquático, nada. Fase 1 e 2. Na fase 3, algumas cidades já estão começando a experimentar essa fase, mas na maioria do país, a gente ainda está na fase 1, outros estão na fase 2. Muito poucos estão na fase 2. Mas, embora muito poucos estejam na fase 3, o que a gente vê é que as pessoas já estão querendo liberar, já querem liberar academia, natação, praia. Isso é um erro. E a gente vai acabar pagando por esse erro. Liberou antes do tempo. A água é um transmissor, a água em si, a água do mar e a água da piscina, é um transmissor muito baixo. Provavelmente não transmite, porque o cloro na piscina ele mata o vírus em 30 minutos. Tá? A água. A água do mar, a mesma coisa. Provavelmente a sobrevida do vírus dentro da água salgada também é muito baixa. O problema que a gente tem em relação a quem está dentro da área aquática é a transmissão através do aerosol. E imagina que eu seja uma pessoa que esteja com Covid, esteja dentro daqueles 60% ou 70% que não está sentindo nada, mas está com Covid. Foi o exemplo que você deu. E eu estou nadando numa raia, enquanto uma outra pessoa que não tem Covid está nadando na outra. E é óbvio que aquela distância de 1,5 m, 2 metros que a gente preconiza para a área seca não é a mesma coisa para natação ou para áreas aquáticas. Por quê? Porque na hora que você respira, você está com a saliva ali, está gerando aquele aerosol. Imagina ali aquele spray. Então, toda aquela área aquática ali da piscina, né, principalmente piscina que estão em áreas fechadas, elas estão aerolizadas ali com um potencial de transmissão muito grande. Porque eu aerolizo o ambiente e ele não vai matar em 30 minutos. Quer dizer, antes desses 30 minutos, eu estou contaminando uma outra pessoa. Então, assim, essa é uma questão que a gente tem que pensar e que a gente não tem evidência científica para isso, mas é muito provável. Tá? A outra questão é, em relação aos esportes aquáticos, ao surf, velejar, e todos os esportes aquáticos, principalmente aqueles com prancha, que tem um potencial alto de trauma, você pode gerar, eu vou à praia, surfo, volto, não contamino ninguém, não transmito para ninguém, porque é muito tranquilo, tá legal. Mas se você sofrer um trauma, se você sofrer algum trauma nesse período do esporte, isso é possível nos esportes de alto impacto, você vai precisar ser atendido num hospital. Com isso, você está indo para o local que mais tem potencial de transmissão. Você está sobrecarregando esse hospital, porque talvez eles não tenham esses 30% de vaga de CTI. Então, você está sobrecarregando um sistema que está sobrecarregado. E está deixando de ter a melhor possibilidade para você de ser tratado. Digamos que você precisa de uma cirurgia, ou de um CTI, ou de algo assim desse tipo, e você não vai ter disponível como teria numa situação normal fora da pandemia. Né? Então, assim, quando você vai praticar o seu esporte aquático, você está se arriscando. Isso, desse tipo de consideração. Fora a consideração de que, com certeza, vai ter menos guarda-vidas no local. Então, menos segurança para você. Né?
Então, assim, guardado esse entendimento, a gente sabe que numa situação normal no Brasil, 16 pessoas morrem afogadas todos os dias em praias, rios, lagos, represas, piscinas, principalmente em rios, lagos e represas. Tá? São locais que já não tem guarda-vidas. Mas também não tem gente, normalmente não tem gente para fazer o socorro, para ajudar. A prevenção dentro da pandemia, fora a pandemia, ela tem pelo menos 99,8%, ela perfaz 99,8% das intervenções de um guarda-vidas. Significa que numa praia onde está sendo feito a supervisão do guarda-vidas, 99,8% das intervenções são prevenção ou prevenções. Para você entender a importância do universo ali dentro da prevenção. Não são resgates, não são primeiros socorros. Então, se você tem uma praia, ou um rio, ou um lago, ou uma piscina que não tenha guarda-vidas, e essa é uma condição esperada dentro da pandemia, ter muito menos, você já está submetido a um risco muito maior. O risco de você morrer por afogamento é 200 vezes maior do que você num incidente de uma colisão de carro ou dirigindo um carro. Então, você imagina o risco que você está correndo. A prevenção ela é tão importante e, na pandemia, ela é mais importante ainda. Porque é a forma de mais baixo risco de transmissão que eu tenho de intervenção no afogamento. Então, se eu puder evitar o afogamento, eu consigo evitar o afogamento de duas formas principais. Atuando sobre o ambiente e atuando sobre o comportamento de risco. Em ambas, eu tenho risco de transmissão baixíssimo, porque eu estou de longe, eu tenho que chegar perto, eu não entrei na água. Então, o guarda-vidas pode estar usando até uma máscara, porque não vai molhar. Então, ele tem proteção, ele dá proteção para outras pessoas. Então, a gente sempre lembra que, na pandemia, ainda mais o melhor é prevenir. Então, prevenir ativamente e reativamente. Ativamente, você identificando os locais de risco no local, que é o primeiro anel, né, de prevenção ativa, identificando riscos e reduzindo os riscos, ou seja, um ralo que pode aspirar um cabelo, então eu tenho uma tampa de ralo na piscina, uma cerca para evitar que uma criança entre e caia. É uma bomba de sucção. Algumas medidas que você na piscina pode fazer para evitar sem ter ninguém no local. Na praia é a mesma coisa. Eu sinalizar com uma bandeira dizendo que, olha, aqui é o local mais perigoso. Quando a pessoa chega lá, independente de ter alguém, ela vai olhar e vai falar assim, ali é mais perigoso. Eu vou procurar um outro lugar que seja menos perigoso. Então, eu já estou fazendo uma intervenção. Eu identifiquei o risco e eu estou fazendo um manejo desse risco no local, no ambiente. Prevenção ativa. E a prevenção reativa é quando eu, como médico, como profissional de saúde, como guarda-vidas, identifico que aquele local, eu digo, que aquele comportamento na pessoa é de risco. Por exemplo, veja alguém bebendo, né, tomando álcool e depois entrando na água. Eu já sei que aquele camarada, aquele comportamento, ele gera muito risco. Ele gera risco porque ele está subestimando o risco e está hiperestimando a sua competência aquática. Né? Então, tudo isso aí é avaliação de prevenção. Aí, em seguida, né, dentro da pandemia, da Covid, você tem o segundo anel, que é identificar um afogamento, né, identificar que existe um afogamento em curso e chamar. Para identificar o afogamento em curso, a gente tem, basicamente, 4 tipos de afogado. Tá? E a gente identifica o afogado, o ideal é identificar ele na fase verde, quando ele não sabe que é um afogado potencial. E você já olha para ele e já vê que ele é um afogado potencial. Por quê? Porque ele está nadando numa área de risco, porque ele está nadando e não se desloca, porque ele está com um comportamento, ele
em vez de ele nadar na posição horizontal, ele está nadando na posição vertical. Tudo isso me faz crer que ele vai se afogar dentro de algum tempo. Ele mesmo não sabe ainda. Esse é o afogado verde. É aquele que eu consigo intervir antes mesmo do afogamento, patologia, aspiração de água acontecer. Se eu não consigo essa intervenção dentro da água, ele aspira alguma coisa. Ou, mesmo que ele não aspire, ele se dá conta de que o negócio não está fácil. E ele está se afogando. Ou ele vai aspirar. Essa é uma vítima amarela. Ela sabe que está em perigo, ela já está tentando sair daquele perigo, mas ela ainda tem condições de dialogar. Então, você consegue, por exemplo, chamar ela, dizer para ela, olha, nada para lá, não nada para cá, não nada contra, flutua, você tem alguma negociação, você consegue jogar um material flutuante, ela consegue, de repente, agarrar. Né? Depois tem uma vítima vermelha, que é esse estágio do amarelo que progrediu para o vermelho, quando existe um estresse, um desespero, uma angústia total, onde não há mais diálogo. Você não consegue mais orientar, ela não te ouve. Se você resolveu entrar na água, se você chegar perto, ela vai te agarrar. Então é muito perigoso. Então, nessa fase da vermelha, da amarela e da vermelha, que você, digamos assim, entrou na água, você não jogou o material, ela não pegou, ou você resolveu entrar na água, é que começa o contato e é onde começa o aumento do risco da transmissão da Covid. O que a gente recomenda? A gente recomenda não cortar pela frente, porque o contato, a aerolização vai ser maior se você está passeando a vítima. Não há formas. Doutor, tá dando uma travada na sua imagem aqui para mim. Você está conseguindo me ouvir? Tava travando, agora voltou. Estou conseguindo me ouvir. Onde você está fazendo socorro, segundo anel, você reconheceu a vítima, chamou o 193, não tem problema, você está distante. Quando você resolveu ir ajudar, se você continua conseguindo ajudar à distância, não tem problema, a transmissão, o risco é muito baixo. No momento em que você resolveu entrar na água ou se aproximou, você tem que ter muito cuidado primeiro. O risco de você morrer afogado por um abraço é muito maior do que o risco de adquirir a Covid. Então, assim, tem preocupações que são... Não adianta eu ficar pensando, eu vou adquirir Covid. Não, essa não é a preocupação principal. A preocupação principal é você não receber um abraço da vítima e morrer afogado junto. Então, a gente sempre recomenda. Só entra na água para ajudar se realmente, em último caso, se você avaliar que há condições. Senão você vai morrer junto. 2 pessoas morrem todos os dias no Brasil dessa situação. Ou seja, foram tentar ajudar e morreram juntos. Às vezes é um pai, uma mãe, um tio, uma irmã, alguém que tinha uma ligação com aquela vítima e achou que deveria tentar. Né? Mas tenha o conhecimento do risco que estava passando. Né? Porque justamente, pela falta de conhecimento, as pessoas, ao invés de pedir ajuda e buscar uma orientação para intervir da melhor forma, ela busca ali na euforia, tentar intervir e acaba se tornando uma nova vítima e dificultando mais ainda o trabalho dos profissionais de saúde. E morrendo, né, junto, que é pior, né? Então, assim, sempre que a gente recomenda, na hora que vai entrar na água, tem que ter um material de flutuação. Seja um material profissional, um tubo de resgate, ou um material, um flutuador, uma prancha, um espaguete, uma bola, uma PET de refrigerante, alguma coisa que você possa chegar perto da vítima, entregar para ela e deixá-la agarrar aquilo ali, descansar. Sempre que você vai tentar fazer isso, você entrega para a vítima a uma distância de 2, 3 metros. Um tubo de resgate ele tem 3 metros. Então, você entrega, deixa a vítima acalmar, passa por trás, para não ficar em frente às vias aéreas dele.
E aí vai tentar fazer o resgate. O resgate vai ser feito como? Se a vítima estiver calma e o lugar for tranquilo, a vítima pode ir a 2, 3 metros de você, nadando ou batendo a perna e você rebocando ela. Então o risco fica mais baixo. Quando chegar na areia, né, que seria já a gente passando do quarto para o quinto anel, né, que seria o primeiro socorro, o ideal seria que eu tivesse, se eu for guarda-vidas, que eu tivesse um outro guarda-vidas já equipado, ou seja, já paramentado, né, com máscara, óculos, né, e se puder, uma bata, né, se a pessoa que for atender for, por exemplo, um socorrista, que não está com o traje de molhar, o ideal é que ele proteja o uniforme dele para não ficar recontaminando e transmitindo para todo mundo depois que acabar o socorro. Então, a paramentação é exatamente a mesma do APH. Você chegar no local paramentado para fazer aquele atendimento, né? E aí, se possível, uma máscara N95, óculos e a bata. E luva. Né? Então, o ideal seria isso. Mas a gente não vive no mundo ideal e nunca a gente está, aliás, pelo contrário, a gente está muito distante do mundo ideal. Né? O afogado, e aí ele depende do grau do afogado, né? Ele tem, se ele for um afogado grau resgate, que nem aspirou água, grau 1, que aspirou pouco, 2, que aspirou um pouco mais, 3 e 4, que é edema agudo do pulmão, todos eles têm um alto potencial de aerolizar o ambiente inteiro. Tá? Então, o que a gente faz? Algumas coisas a gente faz, a gente tem conhecimento, por exemplo. Na praia, a gente está orientando aqui que as pessoas usem algumas birutas. Né? A biruta me diz para onde está o vento. Né? Se o vento está de norte para sul, de leste para oeste, e isso faz com que eu possa ficar a barlavento. Ou seja, eu vou ficar vento, vítima. Então, assim, o que vai acontecer? Sempre que a vítima está respirando e eu chegue mais perto, né, ela vai respirar e o vento vai carregar o vírus para o outro lado. Tá? Essas são dicas que às vezes não é possível. Você chega, por exemplo, paramentado, como socorrista ou como ambulância, e às vezes fica difícil você fazer esse tipo de avaliação. Mas para quem está trabalhando na praia ou numa piscina, isso fica mais fácil, porque eu já sei que o vento está assim, nessa direção, e eu vou me posicionar para fazer o atendimento naquela posição. Mesmo paramentado, mesmo com máscara. Tá? Existe uma recomendação, né, quando você tira, digamos que eu esteja sozinho para atender a vítima de afogamento. E eu posso tirar ela e ela está em resgate 1, 2, 3 ou 4. Eu posso botar ela em decúbito lateral direito, né? Se for um resgate, um grau 1, eu posso botar ela sentada. Se for um grau 2, 3 e 4, eu posso botar ela em decúbito lateral direito, ir para vestir o meu EPI, tá? Para voltar e fazer o atendimento. E aí fazer o atendimento com o quê? Com oxigênio. Ou seja grau 2, catéter nasal, 5 litros por minuto, e 3 e 4, máscara de O2, 15 litros por minuto. Como a gente faz normalmente. Mas sempre guardando a questão do vento, paramentado para para reduzir o risco de contaminação. Obviamente que ainda assim existe um risco muito grande. Muitos profissionais de saúde estão vestindo seus EPI, hospitais, etc., e se contaminam, né? É uma grande parte. Mostrando que no hospital, num ambiente fechado, controlado, você imagina numa praia ou num ambiente de APH. É muito mais difícil de você ter essa proteção. Não só na hora de fazer o atendimento, mas na hora do transporte, na hora que você troca uma máscara do paciente, na hora que você passa um tubo orofacial, na hora que você está ofertando oxigênio, na hora que você está mobilizando o paciente e na hora que você vai tirar o seu EPI também. Então, assim, eu acho que existem diversos momentos de possível transmissão e o afogado é uma pessoa de alto potencial de transmissão. Tá? Se esse paciente
a gente tem recomendado que haja uma certa triagem, né? Na hora de abrir as praias, possa ser feita uma certa triagem. A triagem, de longe, o ideal não é medir a temperatura, porque isso aí é uma falácia, né? Apenas 15% ou menos das pessoas que você vai medir a temperatura vai estar com febre. Então, você vai perder um quantitativo de transmissão muito grande, além do que provoca uma falsa segurança, né? Eu meço a temperatura, o cara está sem febre, esse não tem problema. Pelo contrário, ele tem aí de 75% a 80% de chance de estar transmitindo e você não captou ele porque ele está sem febre, porque a maioria está sem febre mesmo, né? Então, assim, tem certas coisas que a gente tem que entender para não cair numa pegadinha, né? É como se fosse uma boia de braço circular num afogamento, né? A gente bota a boia e aí a gente fica seguro de que aquela criança está segura no afogamento. A gente mede a temperatura no aeroporto e eu vejo aí direto a mídia, todo mundo medindo temperatura, e isso aí. E somente isso, né? Isso não existe, isso não existe. A triagem tem que ser uma triagem maior. É óbvio que eu preciso, para fazer uma triagem maior, eu preciso de mais gestão ainda, né? E como a gente observa que na maioria dos locais falta gestão, no pré-hospitalar, no hospitalar, pós-hospitalar, dentro de casa, falta gestão, falta educação, falta informação. Então, a gente está falando de alguma coisa também que é muito difícil você triar, ter menos pessoas com doença na praia. Já que se a doença fosse grave, ou muito severa, ela é muito sintomática, todo mundo que está doente fica extremamente sintomático. Eu não teria problema, porque a maioria das pessoas que estão sintomáticas não vão à praia, não vão à piscina, ficam em casa. O problema é justamente esse R de transmissão, né? Se a pessoa não tem muito sintoma, ela se sente à vontade para ir no lazer, né? E acompanhar os familiares. Tá? Então, o grau 1 a 4 é mais ou menos isso. O grau 5 a 6 é a mesma coisa. Mesma coisa. O que a gente faz a gente desaconselha a ventilação dentro da água e a gente desaconselha a ventilação boca a boca, boca a máscara, né? E, no máximo, se você tiver paramentado, fazer, então, a ventilação com ambu, máscara e uma válvula e um filtro EPA. Esse seria o ideal. Só que isso também é meio falacioso. Também tem um alto risco. Porque quando você começa a ventilar um afogado, fora da pandemia, fora da Covid, você está ventilando lá o afogado, você precisa ter um bom acoplamento da máscara, uma boa expressão aqui da boca. Isso precisa de pelo menos uma pessoa segurando a máscara e uma outra pessoa ventilando. E se for uma ressuscitação cardiopulmonar, uma outra pessoa comprimindo. Ou a pessoa que está comprimindo é que vai fazer a ventilação enquanto o outro segura. Só que esse sistema ventilatório, ele se exaure muito rapidamente. Em 1 minuto, aquilo ali está cheio de água dentro da máscara. Como é que você vai fazer para limpar? Né? Você teria que tirar, limpar. Na hora que você está tirando e limpando, você está pulverizando o ambiente, aerolizando o ambiente novamente. Então, assim, a gente não tem soluções, e eu acho que isso é uma coisa que eu ia falar logo no início. São muitas variáveis, são muitas questões, muitas dúvidas, né? E muitas coisas que a gente vê nesse momento que a gente recomenda que faça assim, assado, em 1 mês, 2 meses, está mudando tudo. A gente já sabe que é uma outra realidade, né? Então, o que a gente sabe hoje, provavelmente, uma parte disso só vai servir para daqui a 30 dias, 60 dias. Tá? Então, acho que basicamente é isso. Se tiver alguma pergunta, a gente pode responder. Eu vou abrir os comentários agora para saber se a galera tem perguntas a respeito, para poder fazer e o senhor está respondendo. Mas, realmente, resumindo tudo, a conduta permanece, né, no afogado. O que vai mudar, assim, em questão de risco é tentar se prevenir cada vez mais, tanto o profissional de saúde quanto a pessoa, para evitar o afogamento. Basicamente seria isso, né, doutor?
a respeito dessas variáveis que são muitas e realmente todos os dias as pessoas perguntam para os médicos o que pode se fazer, se tem um novo medicamento, se tem e não existe muita evidência sobre isso, mas uma coisa que você também sempre fala, até nas suas palestras, é a respeito de reduzir as variáveis cumprindo recomendações importantes. Então, aquilo que os principais órgãos competentes vêm recomendando, é importante que a população também esteja atenta, porque o que mais vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde é a população estar consciente. Como você falou, no estágio que o Brasil está, é inadmissível o pessoal frequentar praia, piscina. Mesmo que a prefeitura ou o governo libere, a pessoa tem que ter a consciência de que naquele momento, se ela for, aquele lazer dela pode colocar a vida dela em risco, a vida de um parente em risco. Então, seguir recomendações importantes, eu acho que talvez hoje seja a maneira mais assertiva da gente poder fazer esse trabalho, né? A gente costuma, né? A gente tem um costume, uma coisa muito usual, que é colocar a responsabilidade tudo em cima do governo, tudo em cima da autoridade, né? Mas eu acho que cada um de nós somos autoridades no nosso lar, no nosso reino, né? Então, assim, cabe a cada um de nós, mesmo a autoridade autorizando o uso ou recomendando alguma coisa, a gente ter um poder de crítica. Será que eu faço isso? Será que está seguro ainda? Existem diversos conflitos de interesse em todas essas decisões, né? Eu imagino, por exemplo, se alguém me convidasse para ser prefeito ou gerente dessa crise ou alguma coisa assim, eu não aceitaria nunca, sabe? Eu acho assim, cara, imagina, sabe? É como se fosse um anjo aqui de um lado e o diabo do outro lado, os dois o dia inteiro falando, libera, o outro não libera, libera, não libera. E a pressão econômica é muito grande, existe uma pressão enorme. Exatamente. E a gente acaba, né? E o gestor, eu reconheço isso, o gestor, quanto mais informação ele tem, melhor a decisão dele. E nesse momento, a gente tem muito pouca informação. Então, assim, é muito difícil ele tomar uma decisão que ele vai dizer depois que foi acertada. Normalmente é mais provável que ele erre do que ele acerte. Então, assim, ser gestor nesse momento é muito complicado. Tudo aquilo que a gente fez, por exemplo, a gente lançou as recomendações de segurança aquática da Sobrasa, né, para orientar as academias, clubes, condomínios, praias, mas a gente sabe que uma parte daquilo ali vai se mostrar errado, não vai se mostrar a melhor prática daqui a 60 dias. E a gente vai ter que mudar. A gente sabe disso. Mas é melhor ter algo do que não ter nada. Né? O problema é que quando você resolve, toma uma decisão dessa como gestor, você às vezes pode precipitar a morte de várias pessoas. Isso tem um peso difícil. Assim como a questão dos testes rápidos, né, que a assertividade deles varia de acordo com o tempo em que o vírus se manifesta na pessoa. Então, muitas vezes a pessoa faz o teste rápido, ela tem um teste negativo, e aí ela continua ali tendo a vida normal, às vezes contaminando outras pessoas, que vai demorar ali 10, 14, 15 dias esse vírus ainda contaminando outras pessoas. E muitas vezes a culpa não é de quem fez aquele teste, porque lá tem a recomendação de que o teste vai ter que ser feito em pessoas que tenham mais de 7 dias, apresentando sintomas, etc. E aí os outros testes que vão vir talvez sejam testes que tenham assertividade melhor, porque está avançando os estudos. A sensibilidade do teste ainda é baixa, realmente. E tem coisas assim que a gente não sabe. Por exemplo, eu tenho paciente no consultório que a gente tem certeza que ele pegou Covid e os GG e IgM estão negativos. E aí? Quer dizer, é o exame que está errado? Está medindo alguma coisa errada? É ele que não desenvolveu IgM e IgG ou desenvolveu um outro tipo de IgM e IgG ou IgA? Quer dizer, a gente ainda conhece pouco a doença. Então, assim, é muito difícil. Eu acho assim, eu acho muito estúpido, né? Quem agora se coloca numa posição de certeza. Não, isso aí com certeza vai ajudar. Não sei. Cara, eu não sei. Eu acho que a maioria das coisas a gente vai talvez
provável, mas assim, certeza, nem os estudos mais randomizados, duplos cegos, com controle, eles têm falhas, né? Você vê aí, por exemplo, esse estudo da Lancet, e como se mostrou que os dados não estão muito confiáveis, e eles foram é, suspensos, né, como crédito. Mas tem vários outros estudos que mostram em relação à medicação, a ivermectina, a hidroxicloroquina, a corticoide, e estão mostrando tem uma tendência num sentido, mas essa tendência também é perigosa, porque você vê muito comumente a ciência indo numa coisa, num efeito que a gente chama de efeito manada, né? Eu digo que é bom, você começa a fazer, diz que é bom, o outro diz que é bom, diz que é bom, aí a coisa vai durante um tempo, até que vem um que diz que é ruim, e aí vem o outro que diz que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é ruim. Então, assim, medicina é muito isso. E no CTI, a gente vê muito isso, Flávio. Eu trabalhei minha vida inteira no CTI e a gente está sempre com doente no momento crítico. A gente está sempre, a mortalidade no nosso CTI variava de 35% a 40%. Uma CTI, um doente muito grave, tá? Um score muito grave. Então, ele morria muito. Então, a gente comumente chegava num momento que a gente tinha que decidir que não havia mais nada, a gente já tinha feito tudo que tinha para fazer e tinha que esperar não fazer mais nada. Só que esse não fazer mais nada angustia muito o profissional de saúde. E aí surgia alguém, não, me disseram que fazer hemofilia, spray, não sei o que, melhora, ou plasmaferese, e aí começa a surgir, baseado em evidência fraca, em trabalhos que foram recém-publicados, opções, o milagre, que a gente vê que não funcionam. E que depois de algum tempo se mostram inócuos, ou até maléficos, né? ou até causam mal para o doente. Então, assim, eu aprendi no CTI, sabe? Eu aprendi que a gente tem que ter calma, porque se isso aí isso não está comprovado, eu acho que tem que valer muito, muito o benefício para a gente ter o risco associado. Doutor, tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler um aqui. Ele fala. O Fabian fala que no afogamento é fundamental a ventilação. Então, no caso de não poder ventilar, nessas situações que você falou ali, acabou de retirar o paciente do mar, como poderia utilizar a oxigenoterapia? No caso de não poder ventilar o boca a boca, o pocket mask, sendo ali fora do hospital, para o hospital ali na beira da praia. Não é que não pode ventilar. Você pode ventilar. Mas para ventilar, você vai ter que avaliar o risco. Eu sou um pai e minha criança está ali e se afogou. Não tenha mal nenhum. Tem que ventilar. Por quê? Eu estou dentro do grupo familiar. Se ele tiver com Covid, eu já peguei, ou eu mesmo transmiti. Então, você tem que avaliar qual o risco, qual o benefício, né, de você fazer a ventilação. Então, não é que não pode ventilar. A gente recomenda, num ambiente aberto, se você é um profissional de saúde está entrando sem máscara, sem nada, existe o potencial, se aquilo ali está na fase 1, 2, 3, existe o potencial alto de que alguém esteja infectado e que essa pessoa possa transmitir o vírus. Então, assim, se não houve parada, máscara. E deixa a distância com o vento e você paramentado, se possível. Se tem uma parada respiratória, se você puder usar todo o equipamento que a gente preconiza, faz. Se não, faz só a compressão. Só a compressão, ela não é ideal. Por quê? Porque é uma parada de origem respiratória, onde o nível de sangue está muito baixo. E essa foi a causa da parada do coração. Que, da maioria das vezes, para não falar todas, é hipóxia. Exatamente. Então, mas você fazendo só compressão, você está fazendo ventilação. Você faz 1/3 da ventilação. E mesmo assim existe risco, porque quando você ventila 1/3, você está aerolizando o ambiente. Então, assim, não, eu vou fazer só compressão, porque aí não tem risco para mim. Tem, claro que tem. Você tem uma ventilação de 1/3 do normal. Talvez menos, talvez mais, um pouquinho.
Então, isso também dá chance à vítima de ser recuperada. Mas eu acho assim, a primeira regra do socorrista, do profissional de saúde, de quem faz o primeiro socorro, é a sua própria segurança. Tá? Então, assim, por isso que a gente fala, em tempo de Covid, se você ficar em casa, você está no ambiente mais... Se você puder ficar, a gente não pode. Mas se você puder ficar em casa, esse é o ambiente mais seguro para você. Deixa para fazer nadar, surfar, fazer algum esporte mais arriscado, depois, daqui a pouco, daqui a 2 meses, a coisa vai estar mais calma, vai estar mais tranquila, os hospitais vão estar mais tranquilos. Então, aí você pode aproveitar melhor esse momento. Justamente. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma pergunta aqui interessante para finalizar. Deixa eu ver, tem pessoal. Deixa eu ver aqui. Quais você considera os EPIs básicos para a natação no mar? Os efeitos básicos. Não. Quais você considera os EPIs básicos para a natação no mar? Não, EPI, em termos de segurança da pessoa, porque em termos de Covid não existe, mas assim, em termos de. A gente não chama a nadadeira de EPI, a gente chama de equipamento, não é um equipamento de proteção individual, é um equipamento Auxiliar, vamos dizer assim. Isso. Assim como a prancha. O ideal é você estar de nadadeira. Você vai nadar no mar, o ideal é de nadadeira, mas depende do mar. Né? Muita gente tem feito natação no mar. O que a gente aconselha, existem umas boias agora, bem pequenininha, sabe? Que você, se você está em treinamento, você bota uma copinha bem fina também, amarra na cintura e vai nadar com a boia. Isso quer dizer, se você tiver um mal súbito, alguma coisa de mal-estar, alguma coisa, você tem sempre uma boia junto com você. Isso dá uma certa segurança para você, tempo de você abraçar aquilo ali, chamar socorro e ser socorrido. Eu acho isso importante para quem está treinando. A última aqui, só para a gente finalizar, doutor, ele fala que o uso da Face Shield seria uma solução a mais para o guarda-vidas na orla? Se você tiver... Eu prefiro o óculos, tá? Eu acho que o óculos e uma máscara e o óculos, eu acho melhor. O Face Shield ele atrapalha um pouco, né? Ele já é um equipamento maior. Mas se você tem o Face Shield, tem o óculos do Face Shield. Né? Lembrando que o Face Shield somente sem a máscara não adianta. Né? O que vai barrar ali são as grandes partículas expelidas. Né? Mas isso, para grandes partículas, a distância é muito pequena, né? Meio metro, no máximo 1 metro. Então, o Face Shield ajuda na hora de você fazer um procedimento, intubação, você vai lidar com as vias aéreas. Ali, realmente, tem uma questão muito grande de você aspirar uma partícula. Doutor, mais uma pergunta que apareceu aqui. Olá, cheguei um pouco depois e não vi, estou com a dúvida. Após estabilizar uma vítima sem PCR, é preciso colocar uma máscara na mesma? Depende do grau de afogamento. Aí você tem que ir lá, www.sobrasa.org, a gente tem um curso de emergência fantástica, muito novo de suporte básico de vida e afogamento. Ele está gratuito. Muito bom. Eu acho que até o final desse mês ele é gratuito o curso. Então você vai lá, faz um curso e aprende tudo isso. Quer dizer, tem que saber, o tratamento depende do grau de afogamento. Exatamente. E está muito bem explicado. Não. E acho que é muito legal. Isso, exatamente. Porque até para poder... Tem alguns critérios mínimos que a gente diferencia de grau 3, grau 4, de grau 5, grau 6, até porque o grau 5 e grau 6, depois que você volta o retorno da parada respiratória, volta a circulação espontânea da parada cardiorrespiratória, você vai tratar como grau 4, não é isso mesmo, doutor? Perfeito. Então, então, esses cursos são muito importantes também para a gente estar, e aí, como você acabou de falar, no site da Sobrasa está disponível gratuito. É importante o pessoal que está assistindo aí poder fazer, se atualizar. Eu tive a oportunidade de fazer o IBRAP, disponibilizou um workshop de afogamento completo, sei lá,
E aí, por lá, eu peguei todas as informações, aproveitei, acho que eram 23 aulas divididas, assim, em uma palestra. Bem bacana. Então, doutor, a gente só tem a agradecer a sua Obrigado. disponibilidade, o seu conhecimento, ajudou demais. Tenho certeza que a galera aqui aprendeu muito e espero em breve, né, a gente poder se encontrar novamente, viu? Um abraço, a Liga agradece a sua Obrigado. disponibilidade e boa sorte aí no seu trabalho. Que Deus Uma foto. abençoe. Vamos tirar uma fotinha assim. E Mas alguém que tá aí tira o print nós fazendo o sinal da 5 medidas. as Você 5 reduz medidas. 75%. Alguém tira um print aí, me manda e manda pro doutor? Manda, com certeza. Flávio, obrigado, tá? Nada. Boa semana para vocês. Dúvidas, escreve para gente, entra no site da Sobrasa, escreve, dá uma lida, tem cursos abertos, material aberto. Tá? Certo. Obrigado, doutor. Beleza, valeu. Tchau, tchau.